nós vamos ter uma semana maravilhosa. Boa tarde. Começa mais uma semana com o programa Show da Tarde com Dalva Produções, da TV Conexão. E aí, como é que foi o final de semana de vocês? Espero que tenha sido muito bom, se Deus quiser. Começamos essa semana com muita novidade. Aqui duas convidadas com aquele currículo, gente. Estamos aí no Setembro Amarelo. Essa semana a gente vai falar muito sobre essa campanha de conscientização e prevenção ao suicídio. Eu vou trazer pessoas renomadas, inclusive as duas que já estão aqui. Então, amanhã vai ter um quadro de superação. Quarta-feira vai ter depoimento, acompanhado com psicólogos, né? Está presente. Nós temos uma psicóloga, uma pedagoga. Quando for quarta, depoimento. Nós vamos ter quinta-feira a psicóloga Márcia Guedes, que vai vir também dar um show, explicar tudo. Inclusive, na sexta-feira a gente fecha com um grupo maravilhoso, que é um projeto lindo que vai ajudar todo mundo. Então, não perca essa semana. Comente com as pessoas, peça com o seu vizinho, alguém que você conhece, alguém que esteja sofrendo com uma depressão, alguém que está precisando de uma ajuda. Nós vamos ter 2 psicólogas durante essa semana, que está aí para interagir, para trazer resposta para a gente, tá? Mas vamos começar, senão o tempo passa e tem muita coisa para falar. Vamos lá. Boa tarde, Maria Soares. Tudo bem? Seja bem-vinda ao meu programa, viu? Boa tarde. Vou falar um pouco sobre isso. Boa tarde, Fernanda Costa. Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, boa tarde a todos aí. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço vocês. Hoje nós vamos falar uma pedagoga e uma psicóloga. Daqui a pouco eu vou passar aí a biografia das duas. Mas antes, gente, eu quero deixar uma frase para vocês, como eu sempre faço do mês de setembro. Ser feliz é não desistir de quem se ama. É entender que decepções fazem parte do cardápio das melhores relações. Jamais desista das pessoas que você ama e de você também. De Augusto Cury. Isso seja para abrir o nosso programa hoje. Então vamos passar aqui uma biografia rapidinha aqui. Maria Soares, professora em pedagogia, cursou o curso de pedagogia na UNEB, bióloga de biologia na UESC, também na Bahia, história na Unimes, Bahia, concluiu 4 especializações, metodologia do ensino em avaliação escolar, em avaliação institucional e em ciências naturais. Mestrado em educação em ciências e em matemática pela UESB, Bahia. E também não podemos deixar de falar que é escritora ao lado do esposo, José Bonifácio, publicou o livro Guanambi da Cultura da Educação e da Vida Política. Esse outro livro. Envolve, eu dei uma olhadinha, né, no livro, porque eu já li uma vez e hoje eu olhei novamente. Que envolve narrativas, documentários históricos, entrevistas, testemunhos orais, galeria de fotos e história da vida do nosso povo e da nossa gente, da nossa querida Guanambi. É verdade. Gente, vou falar aqui de Fernanda também, Fernanda Costa, psicóloga, psicologia clínica, né? Atua como psicoterapeuta cognitiva comportamental, especialista em psicoterapia infantil e práticas clínicas, pesquisadora em suicídio pelo grupo de estudos Pesquisa em Suicídio da GEPS, pela UniFG. Certo? Gente, é o seguinte, eu falei um pouquinho de vocês, mas agora, se ficou alguma coisa também aí, também tá? Então, assim, rapidinho eu vou passar a palavra para vocês duas, sem contar um pouquinho assim, Maria, da sua vida, até chegar aos dias de hoje, como essa educadora aí já renomada, e depois você também, viu, Fernanda? Vamos aí, fala um pouquinho aí da sua vida, para nós, para a gente conhecer melhor. Certo. Meu nome é Maria Soares,
nasci na zona rural, vim para Guanambi com meus pais, meus mais 5 irmãos, na intenção de estudar. Meus pais falavam sempre que a maior riqueza que ele poderia dar para os filhos seria o estudo. E assim fizemos, né? Então estudamos em escolas públicas, acreditamos na educação. Minha mãe e meu pai tiveram pouca escolaridade, mas sempre acreditaram nesse processo educativo, que era um meio da gente conseguir aprender mais. Ela falava assim, ó minha filha, nós viemos da roça, você usa roça, para dar uma condição de vida melhor para vocês. E a escola é essa forma. E assim nós fizemos, né? Estudamos, começamos também a trabalhar muito cedo, para ajudar a família. E cursei contabilidade primeiro no Colégio Luiziana Filho, depois magistério em Aracatu, morei um período lá. Aí, como você mesmo já disse, né? Pedagogia, biologia, história, mestrado. Trabalhei tanto em escolas municipais como particulares. Na APAE também tive uma experiência muito boa, porque cada caminho que a gente trilha é um aprendizado. É verdade. É um aprendizado. Experiência. E aí formamos nossa família, meu marido, né? José Bonifácio Teixeira, mais 3 filhos, Lara, Thomas Jefferson e José Bonifácio Filho. E aí estou aqui, nesse processo de caminhada educacional, caminhada histórica, familiar e social, ouvindo as histórias de nossas famílias, família Teixeira, eu falo família Salles da Silva. Meu primo, José Bonifácio é meu primo, ela também, emprestada, nós somos da família dos Teixeira. Enquanto educadoras, mas também enquanto historiadora, historiadores, eu e Bonifácio resolvemos contar, né? Escrever 2 livros sobre a história de Guanambi. Como você já mostrou, né? Esse é o segundo livro. O primeiro foi Guanambi, da cultura, da educação e da vida política. Nós fizemos 600 exemplares, esgotou, né? Todos esses exemplares. E esse nós publicamos em 2019. E aí está à venda nas livrarias, né? Todos os 2 livros conta a história de Guanambi, a história política, educacional, cultural, conta as histórias que o povo conta, né? Histórias folclóricas, de parteiras, de rezadeiras, de biografia de prefeitos, alguns vereadores, deputados estaduais, deputados federais, histórias dos monumentos de Guanambi. O seu livro é um acervo documentário, assim, de tudo que tem dentro de Guanambi, né? Quase tudo. Porque não pode faltar, gente. Quase tudo. Apesar de estar com 406 páginas no primeiro e esse 460, a gente já está no 3º livro. Porque a história de Guanambi tem muita coisa para se contar ainda. Então, mesmo com esse livro de mais de 800 páginas, nós ainda não contamos toda a história. Mas essa caminhada desse 3º livro vai demorar mais um pouco. Mas vai chegar. E nesse processo de estar escrevendo junto com meu esposo, Zé Bonifácio, tem um outro que eu publiquei junto com o pessoal da UESP. Enquanto educadora, sempre fez parte da minha profissão, né? Uma profissão que eu gosto, que eu atuo da melhor maneira que eu posso. Além da gente estar falando sobre educação, desse processo de desvalorização que ainda não é o que a gente sonha, mas é o que a gente vive. E eu mesmo falei, eu agradeço a Deus pela minha profissão. Conversando até com Graça esses dias, nós lutamos, nós fizemos concurso, nós fomos concursadas, né? Então eu tenho um prazer de dizer isso. E isso foi exemplo dos nossos pais. Minha filha, faça concurso, não dependa de outra via. Verdade. Não é? E aí, graças a Deus, nós estamos aí. E nesse processo educacional, essa caminhada dos livros de educação continua ainda. Apesar de já estar com 28 anos de trabalho, com outra na educação, com mais algumas que eu trabalhei em empresas privadas, já estou com 31 anos de trabalho. Já dá para aposentar, mas até o tempo de serviço. Vai demorar um pouquinho ainda, daqui a 1 ano, mais ou menos, ou 2. Em Maria, é uma profissão belíssima, né? Professora, pedagoga, né, que hoje a gente fala, mas mesmo teve até já algumas entrevistas aqui que eu já fiz, a gente contando assim que primeira educação tem dos pais, né, da nossa família, então a gente carrega isso aí que vem para poder nos ajudar até a sermos o que somos hoje. Sempre que eu peço às pessoas para contar a vida, até a psicóloga aí, isso assim foi eu mesma que pensei nisso, sabe, Fernanda? É verdade. Eu pensei o seguinte, todo meu entrevistado, eu quero que ele fale. Minha sobrinha? E a sobrinha dela, sobrinha de Maria, viu? Aí eu sempre gosto que falem da infância. Fala da infância. É verdade. Porque assim, isso eu comecei a ouvir
E comecei a pensar, todas as pessoas que vieram aqui, isso fui eu que observei. E eu gosto de ouvir a história da pessoa, porque depois, lá quando ela está na fase adulta, que ela conseguiu a carreira, igual você está aí, ó, tem um ensinamento lá da infância. Ou seja o pai, ou seja a mãe, ou seja o seu vizinho, ou seja a sua família. Você despertou desde aquele momento. Se eu estiver errada, você até me corrija. Psicóloga, pensando assim nas pessoas. Todas as pessoas que falam da experiência de criança, você vê lá na frente. Como é importante a gente ter uma experiência. E a escola entra nisso. E eu sempre passei para meus filhos, olha, a maior riqueza sua é a educação. Recursos financeiros você consegue a partir do momento em que você tem primeiro a sua formação. Isso foi lá na minha casa, né? E esse segmento você consegue. Né? Que viver bem, qualidade de vida já é importante. Vamos agora, fala um pouquinho aí, psicóloga, Fernanda. Então, Dalva, eu sou guanambiense, né? Nasci aqui na zona urbana. Sempre estudei em escola pública, então eu sou fruto dessa educação aí que a Maria fez parte como educadora, né? A minha infância foi passada realmente toda aqui, foi uma infância relativamente tranquila, né? Em Guanambi, pude ingressar aí na universidade assim que saí do colégio, né? E fui partir para psicologia, né? Que é algo que eu me identificava muito em conhecer essa ciência, entender o cérebro humano, como essa mente funciona, os mistérios, né, que muitas vezes nossa mente esconde aí sobre nós mesmos. E por conta dessa curiosidade eu parti para estudar, né? E foi uma área onde eu me reconheci muito como pessoa. Eu pude me construir, inclusive, como pessoa, porque é um curso extremamente complexo, ele mexe muito, né? Com a gente, porque a gente acaba dando de frente com assuntos assim muito importantes, muito difíceis até de lidar. E durante a minha trajetória me identifiquei com a área clínica. Hoje eu atuo como psicóloga clínica, no setor particular, e também atuo como psicóloga no setor público, né? Faço parte da equipe de psicólogos da equipe de ensino aqui de Guanambi, né? Atendo no município. E atendo mais o público infantil e adolescente, né? Claro, atendo todos os públicos, mas esse é o público que eu estou dando mais foco, né? Inclusive, tenho uma especialização na área, né, de psicoterapia infantil. E durante esse período de estudo, também ingressei no grupo GEPS, que é o Grupo de Estudo e Pesquisa em Suicídio, formado, né, na UniFG. É um grupo que veio para dar visibilidade a esse grande problema na nossa região, né, no município de Guanambi, e é um problema, de fato, mundial, mas que está em evidência no nosso município por conta do número de casos bastante expressivos, né? Então, o grupo surgiu para entender esse número de mortes, né? A gente está fazendo pesquisas já na área para contabilizar, né, tudo isso, para partir depois para criar estratégias, né, de intervenção desse problema. Públicas, né? Exatamente. E vocês aqui atuam nesse grupo aí, só porque a gente está começando a nossa campanha hoje, gente. Setembro Amarelo, inclusive eu vim de amarelo, representando aí essa campanha belíssima, que ajuda a gente, igual você falou, um grupo, um número enorme, né, que a gente tem, por enquanto, vocês estão fazendo a pesquisa. Sim. E vocês têm os que são relatados. Imagine os que a gente não sabe. É verdade. Sim. Continua muito. A gente não tem noção do que acontece. Mas, com certeza, o grupo atuando aí depois vai trazer para a gente não, porque você não deve ter, você vai trazer para a sociedade esse extrato de quantas pessoas, isso vai ajudar muito, vai ajudar muito. Então, assim, você abrindo hoje, eu fico muito honrada, porque essa semana eu quero, assim, ajudar as pessoas que estão precisando, ouvir uma palavra, né? Ouvir uma palavra de psicólogo, de uma pedagoga, de vocês, assim, para ajudar mesmo. Tem muita gente que talvez está em casa nesse momento, não sabe que existe esse grupo aí, eu não sei como é que é feito, se tem uma... Você vai explicar depois um pouquinho, se vocês convivem diretamente na sociedade, ou o grupo é específico só para colher dados, por enquanto, como é que está sendo, aí depois você relata para a gente, tá? Mas eu gostei de sua história, você novinha, né? E tá aí novinha. Já. Gente, mais ou menos. Novinha já aí com essa experiência. Olha só, gente. É isso que é o futuro, é isso que ajuda as pessoas. Hoje aqui nós estamos aqui reunidas e podemos ajudar muita gente.
tipo uma menina novinha assim. Não é? Porque você já foi já tá numa carreira, já andou, já 30 anos de trabalho, aí, ó, e aí já chega brilhando. Ela chega brilhando. E ela tá começando a carreira dela. E já tá brilhando também. Obrigada. Parabéns, Fernanda. Obrigada. Pois é, então vamos começar a falar um pouquinho do nosso tema. Hoje eu gostaria, Maria, que você falasse um pouco do bullying, assim, desde a sua época, porque agora nós temos esse que é da área social, né, da área das redes sociais. Mas assim, você como professor, inclusive seleciona no Luiz Viana, No né? Luiz Viana, é verdade. E tem No muito Luiz tempo Viana. que você está ali no Luiz Viana? Já tenho 13 anos que estou ali. Tenho 10 anos como diretor no José Bastos e 3 anos no Gessino. Aí retornei, quer dizer, porque eu... Pois é, aí o que eu queria a gente passar para as pessoas é o seguinte, mostrar um pouco dessa realidade. Primeiro você explicar para a gente como que é o bullying. Eu até fiz aqui uma pesquisa rápida, só para poder iniciar o assunto, viu? Eu coloquei aqui. Depois você complementa realmente com bullying. Bullying, né? A palavra foi criada pelo verbo to bullying. Não sei falar muito não. Deve ser mais ou menos significando o ato de ameaçar, agredir ou intimidar uma pessoa indefesa. E esse bullying ele pode estar relacionado a vários tipos de agressões. Que se diferenciam a partir do modo como eles são praticados. Então, as agressões podem ser de ordem verbal, física e psicológica. E as vítimas, elas são intimidadas o tempo todo de uma ordem assim contínua. Não é só uma vez e parou. Elas estão sempre em ordem contínua, né? Expostas e ridicularizadas. E, no caso, para fechar, os danos, você vai falar depois, é só assim, superficialmente que eu estou falando, causados pelos bullying, pode ser profundo, como a depressão, distúrbios comportamentais e, como diz ali, chegar até o suicídio. Isso é verdade. Então, eu queria que você falasse um pouco da sua realidade na escola. Primeiro você comenta o bullying, falei... Não, você já falou, né? O bullying, eu não precisa repetir, que é de origem inglesa, né? O bullying tem violação, violento, né? Agressões, e sufixo ing de ações repetitivas. Né? Então, quer dizer, esse bullying ele é repetido várias vezes. A gente, enquanto criança, a gente nem conhecia. Isso é bullying, né? Nem conhecia. Tem pouco tempo, uns 10 anos aproximadamente, que está havendo mais um estudo sobre esse bullying. Antes a gente era chamado era o apelido. Usava o termo de apelido. O apelido de fulano é esse, o apelido de ciclano é aquele, né? Era dentão, cabelão, cabelo... Né? Cabelo de juba. Cabelo de juba. Chegar lá com cabelo desse tamanho, meu cabelo era. Agora eu sou quem escovada, tinha uma deficiência, bracinho, né? Perninho, perneta, né? Então, só que naquela época, aparentemente, né? A gente convivia com esses apelidos, com esse bullying que a gente diz hoje, e teoricamente não havia uma reação psicologicamente que a gente acreditava, talvez não houvesse estudo aprofundado, pesquisa sobre as consequências desse bullying. Então, através de vários estudos, percebe-se hoje que a criança, o adolescente, né, eles são realmente, têm consequências em sua vida com relação a isso. E a gente percebe, né, e através de estudos, essa preocupação que o professor tem que ter em sala de aula, atualmente, com relação ao bullying, né? Então, você percebe, enquanto professor, se aquele aluno está quieto na sala de aula, o que está acontecendo? Se aquele aluno ele tirava notas altas, por que a nota dele ficou mais baixa, né? Então, é uma preocupação que nós, enquanto professor, devemos fazer, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer que a educação primeira vem da família. Verdade. E a gente sabe, de acordo com algumas pesquisas, que esse bullying acontece, muitas vezes, na relação familiar, né? Na violência que muitas vezes acontece na família, na rigorosidade. A gente fala assim, mas para a gente educar, a gente tem que ser rigoroso. Então, a gente tem que dar limite. Mas até quando é esse limite? Até onde vai? Aí eu falo, eu enquanto professora hoje, aí eu penso, eu estava fazendo umas continhas lá em casa, 35 alunos, 13 turmas de ensino médio, alunos de 14
nós temos até alunos mais, né, com mais idade. E aí, 435 alunos, 435 a 455 passam por semana por professor, no meu caso, enquanto professora. Né? É uma Então, quantidade grande. é uma quantidade muito grande. Muitas vezes, a gente fica naquele processo. Como a gente vai conseguir detectar? Muitas vezes a gente consegue, né? Muitas vezes a gente percebe aquele aluno que tem alguma dificuldade. Mas tem hora que o quantitativo de aluno é tão grande, você está ali para passar conteúdo. Apesar de que hoje nós vivemos nesse processo, nesse chamado novo normal, né? Nesse processo de pandemia, estamos fazendo um trabalho educacional pelas redes sociais, e aí fica assim, até que ponto nós estamos trabalhando educacionalmente, né? Até que ponto esse aluno está desenvolvendo. E até que ponto esse aluno está sendo realmente atendido nas necessidades. Das necessidades dele enquanto professor, né? Então, eu, enquanto professora, já percebi, né, alguns casos de alunos que têm comportamento diferente, né? Ei, Maria, só para te cortar um pouquinho, nós vamos pedir um intervalozinho só para tomar uma água. Daqui a pouco a gente volta, viu? Para passar os comerciais. Continua aí assistindo. TV Conexão Guanambi, repleta de notícias, entretenimento, esportes, moda, música, denúncias regionais e muito mais. Uma nova opção de comunicação em Guanambi e toda a região, com transmissões diárias, ao vivo, pelo nosso canal no YouTube. 2020, um ano para se reinventar. Fique por dentro de todos os acontecimentos, se inscrevendo no canal, ativando o sininho das notificações e nos seguindo nas redes sociais, Facebook, TV Conexão Guanambi e Instagram, @TV Conexão Guanambi. TV Conexão Guanambi, a rainha do sertão. Autopeças Avenida, serviços de oficina mecânica, chaparia e pinturas em geral e comércio de oxigênio. Trabalhamos com vendas de baterias novas e usadas. Estamos localizados na Avenida Governador Nilo Coelho, 349, Guanambi, Bahia.
e atendemos de segunda a sábado em horário comercial ou pelo telefone 77 3452 1579 ou pelo WhatsApp 77 99994 2811. Autopeças Avenida. Agência e produtora Steel Disc. Nós podemos te ajudar em seu negócio. Há mais de 10 anos no mercado, com dezenas de projetos realizados, trabalhamos com todas as mídias digitais: Facebook, Instagram e YouTube, web design, shows e eventos, videoclips, motion graphic, campanhas e propaganda política. Agência e produtora Steel Disc. Sua arte e seu negócio ao alcance de todos. Contato 779-9950-7739 e em todas as redes sociais. Que você já conhece a Farmácia Santa Rita, sabe que é a preferida da comunidade guanabiense e de toda a região, por ser uma farmácia que tem toda a responsabilidade e cuidado no momento de aviar sua receita. Todo mundo sabe que existe há décadas, com o propósito de servir bem e sempre inovando. Também todo mundo sabe. Agora, nesse momento de pandemia, a Santa Rita continua cuidando bem de você e coloca à sua disposição um site com todos os produtos e medicamentos, onde você pode adquirir tudo através do seu celular ou computador. Acesse o link is.gd/Santa Rita Farma e tenha os seus medicamentos a um clique de distância. Para ter em suas mãos qualquer produto e medicamentos da Farmácia Santa Rita, no conforto do seu lar, é só acessar o link is.gd Santa Rita Farma. Santa Rita, Rua Coronel Zequinha, no centro de Guanabi. Fone 3451-3151. Voltamos, gente. Estamos aqui, gente. Hoje já ouvimos muita coisa sobre a campanha de prevenção ao suicídio. A gente está aqui apenas para informar e para ajudar vocês, tá? Para falar de ouvir uma palavra amiga, precisar de um psicólogo e entender como tudo isso acontece. Muitas vezes acontece e a gente não entende, né, Maria? É verdade. Igual você estava falando aí. Ela, como professora, atendendo 400 e quantos alunos? Aproximadamente 455 alunos semanais. 450, mais ou menos, alunos semanais. Olha só para você ver como que hoje a gente acha que não é. Olha a responsabilidade de um professor. Muito grande. Ele tem que estar numa sala de aula, prestando atenção, entendendo o que está acontecendo para poder ajudar as pessoas. E agora a gente está na internet, no celular, no Facebook, no WhatsApp, atendendo os alunos. Gente, eu vou te falar, sério, com essa pandemia aí mudou tudo, né? Mudou. Com essa pandemia mudou. Tanto que nós estamos aqui já de máscara, né? Ó, gente, elas estão de máscara. Eu vou agora pedir meus convidados. Eu não estou de máscara porque eu comecei meu programa, eu expliquei para ela aqui. Já estava sem máscara, vou continuar. Mas sempre que vier, eu vou trazer alguém de máscara agora. Poder, né, Maria? Eu estou me protegendo, estou te protegendo, né? Nossa pedagoga aqui, ó, pedindo, a psicóloga pedindo, que sempre que trouxer algum convidado agora usar máscara. Vamos ajudar, uns ajudam os outros, né? Vamos já que estão numa campanha aí de prevenção. Prevenção, é verdade. Pois é, hein, Maria? Então continue igual você estava comentando dos alunos, porque no dia a dia, você atendendo ali, igual você falou, tem muitos que trazem os problemas da casa, né? Tem. E assim, qual é o que são o público-alvo? Assim, quais são aqueles alunos que vocês percebem que são aqueles público-alvo de ser acometido pelo bullying? Falando de alunos, vou mandar assim, um grande abraço, um grande beijo para todos os meus alunos e minhas alunas, que sabem que eu adoro todos eles. Professores, colegas, né? Eu disse que eu estaria aqui, porque falar de educação, gente, é paixão. Aí alguém fala, a gente tem um salário porque faz parte da vida, né? A gente tem que viver. Mas a gente gostar de educação. Se fosse aqui, estava falando do horário, eu passaria a tarde inteira falando de educação e com paixão, né? Então, como nós estamos retornando ao tema bullying, né? Isso. Qual é o alvo visual que é possível a gente detectar, né? Ou a gente tentar detectar, né? A psicóloga aqui vai enfatizar mais ainda, porque não é tão fácil. Mas há alguns caminhos que a gente pode perceber, né? Enquanto educador. Pessoas, muitas vezes, o público-alvo, né, que sofre bullying, geralmente são pessoas com excesso de peso, né? Fazem aquelas brincadeiras de mau gosto. Então, a gente tem que respeitar o outro, a identidade do outro, o direito do outro.
pessoas magras demais, pessoas com estatura menor no grupo em que vive. Então, as pessoas utilizam palavras não delicadas para aquelas pessoas, né? Pessoas que não se enquadram nos padrões de beleza ditados pela sociedade. E realmente, o que é padrão de beleza? Beleza, gente, somos todos nós. Todos nós somos lindos e lindas. Todos nós somos perfeitos, gente. Ninguém, né? Então temos que tentar, enquanto ser humano, tirar, né? Tentar viver nós enquanto nós somos mesmo. Pessoas com condições de com socioeconômico inferior, muitas vezes, né, sofrem bullying. Pessoas com dificuldade de aprendizagem. Então, muitas vezes você está em uma turma, o aluno está apresentando algum trabalho, e aí ele está com dificuldade de apresentar aquele trabalho, está com dificuldade até de aprender ou de compreender determinado conteúdo. Quando vai apresentar lá na frente, muitas vezes é criticado. E aí a professora Maria Soares passa Então você toma uma conversa você assim, vai lá de conscientização, que é muito importante. Então tem que ter um diálogo muito bom com os alunos, para eles poderem entender que bullying tem consequências desastrosas na vida do ser humano. E hoje também eu fico pensando nos alunos, né, Maria, assim, o diferente também é aquele que chega lá, que não é igual o que está na turma. Até estudiosos, muitas vezes, chamados de CDFs, também sofrem, né? Sofrem bullying, né? Então, e também, assim, não sei se foi igual, talvez a psicóloga depois responda, porque quando eles vêm de casa já com algum problema já familiar, aí quando chega na escola, talvez os coleguinhas, por brincadeira, talvez não tá nem cometendo bullying, né? E acaba afetando isso, né? Nada. O bullying é essas ações realmente que vêm para agredir, talvez em tom de brincadeira, né? Mas de fato quando machuca, quando fere, quando a outra pessoa não consegue também compartilhar da mesma graça, né? Da mesma história ali, isso é entendido como bullying, né? E isso vem realmente, pode vir da família, né? Algum tipo de já característica familiar, né? Que essas crianças podem perceber, os jovens, adolescentes, né? E ver aquilo como motivo de chacota, de brincadeira, algo para diversão dessas outras pessoas, mas para o sofrimento, né, de quem está do outro lado. Então, veio aqui à minha mente aquelas brincadeiras que sempre aparecem nas escolas, né? Assim, vira e mexe aparece uma tal brincadeira diferente. Uma que tinha os meninos ficar assim, um e outro, aí você vai passando, eles te derrubam. Verdade. Isso seria um bullying ou você com professor e você com psicólogo? Ou realmente é só uma brincadeira? Esse tipo de brincadeira mais agressiva. Quando quem está brincando, quem está fazendo parte, né? Está consentindo com aquilo, ou seja, ele quer, ele tem o desejo, ele está realmente se divertindo com aquilo, né? Não há nada demais, é realmente uma brincadeira. Mas quando a brincadeira passa a não ser brincadeira para alguém, passa a ferir, passa a machucar, passa de certa forma a fazer mal a alguém, isso deixa de ser brincadeira, né? Passa a ser bom. Muitas vezes, assim, esse tipo de brincadeira a gente vê na televisão aí, aqui também, eu não sei, você presencia nas escolas, muitas vezes quando acontece isso é para poder os outros ficarem rindo, fazendo chacota dos outros, entendeu? Aí já passa a ser, mesmo que você até aceite, muitas vezes no meio para você ser aceito, você se aceita no meio que você está, você acaba aderindo à brincadeira. Mesmo percebendo que o outro está sofrendo, mas para não ser vítima também do bullying, acaba se inteirando com o grupo. E aí é que está o verdadeiro bullying, então. E aí provoca consequências. Essas pessoas que estão lá, elas sofrem, né? Sofrem, com certeza, sofrem a vida inteira. Se não tiverem um acompanhamento psicológico, né? Um acompanhamento médico, profissional de saúde. Então você tocou num ponto importante. E se você, como professora de escola de muitos anos, que você vê uma pessoa nesse estado, depois a gente vai falar dos danos, mas você já percebeu que ela, assim, pelo fato dela ser diferente, o que a escola faz, vamos dizer, nos dias de hoje? Porque antes, como você disse, a escola simplesmente foi depois que o tempo veio, que veio o nome de bullying, começou. O que uma professora Inicialmente, a gente tem um diálogo com o aluno, né? Tenta aproximar dele ou dela. Muitas vezes, essa criança ou esse adolescente, no meu caso pode ser adolescente, eu já trabalhei com crianças de 3 anos até a universidade, né? A gente tenta entrar, conversar um pouco com esse aluno. E muitas vezes, a partir daí, a gente conversa com a direção, com a coordenação da escola. E a direção, a coordenação, ou até muitas vezes a gente,
toma um passo importante, chamar a família. A gente chama a família e pede a mãe, pai ou responsável para começar a observar mais atentamente o comportamento do seu filho ou da sua filha. E a partir do momento que muitas vezes o pai e a mãe não tomam consciência. Não é normal. Não está acontecendo não, é o professor que está marcando. Né? Entendi. Não. São os alunos que... Né? Então, a partir do momento dessa consciência inicial dos pais e até de orientação da gente, procura um profissional de saúde, procura um psicólogo. Então, vocês não vão diretamente, a escola não procura o psicólogo, ela procura a família, né? A família, muitas vezes, é que tem que ir atrás do profissional. Porque a escola estadual, pública estadual, não tem psicólogo disponível. Então, a gente não tem. Então, a municipal já tem alguns, não é a Fernanda que está trabalhando no município, dando assistência em forma de lives, né? E dentre outros. Plantão psicológico. Plantão psicológico, né? Então, a rede municipal já está tendo um trabalho diante disso. Então, já é um caminho mais rápido e mais fácil para você. Identificou. O professor chama o psicólogo aí já começa a atuar, né? Pelo menos já consegue chegar no problema, já tentar solucionar, né? E no caso, o professor do estado chama a mãe e convida essa mãe, fala dessa situação para ela buscar um posto de saúde, né? Um profissional de saúde, para a partir daí eles vão encaminhar para uma pessoa específica do município, porque o ser humano, enquanto cidadão, é guanambiense e tem direito, é isso, né? De escola pública, estadual ou municipal, dentre outras. E qualquer cidadão, né? Qualquer cidadão. Tem o direito de ter uma escola e de ter toda a assistência, né? Isso, está na Constituição Federal, né? Tá vendo, gente? Tem, todo cidadão tem o direito. Uns tem, outros não, mas pelo menos a gente tem o direito. O direito a gente tem, agora muitas vezes o acesso demora um pouco. Que é difícil, por causa das políticas públicas aí, né? Então, a gente espera. Mas aí, Maria, é o seguinte, eu queria que você falasse assim, que você já presenciou nas escolas, entendeu? Quais os danos, você já viu um aluno, os danos que causam do bullying na vida dessas pessoas? De acordo com alguns estudos, o bullying ele provoca o isolamento social do aluno. Falando de isolamento social, nós estamos em isolamento social hoje, por causa do Covid, do coronavírus, né, por causa dessa pandemia. É um processo de saúde pública. Então, todo mundo não pode pegar coronavírus porque a saúde não suporta. Isso aí. Então, deixando aí a gente está falando do isolamento social enquanto vírus, né, infecção, contaminação do vírus. Agora, o isolamento social enquanto bullying, a gente percebe que o aluno está tendo uma situação ou um comportamento devido às consequências do que ele está sofrendo, ou no meio familiar, ou com parentes, ou na escola, ou nos vizinhos, ou no grupo, na igreja, nos grupos que ele convive. Ele se isola, né? Vamos ele dizer assim, quando ele está sofrendo esse bullying, ele começa a se isolar. Até na escola uma das você percebe, né? Tem a queda do rendimento escolar. Se aquele aluno está vindo bem na escola, está tirando o sabor, daqui a pouco ele começa a ter um fraco rendimento. Então, é importante que o professor perceba, que os pais percebam. Então, a gente tem que ter meio termo, tanto o professor quanto os pais. É muito importante essa relação escola-comunidade, escola com a família, né? Queda de autoestima, né? Então, a gente tem que acreditar em nós, no nosso potencial. Quadro de depressão, né? De tristeza. Chorando, né? Se talvez você vê algum aluno ali sentado, chorando sozinho, aí você já começa a procurar descobrir o que está causando aquilo. Transtorno de ansiedade, síndrome de pânico e suicídio, que é um trabalho que Fernanda poderá complementar, né, que ela já está tendo um estudo mais aprofundado com relação a isso, né, é uma das causas do bullying, né? A gente sabe que, eu estava fazendo uma leitura que, em 2017, 32 pessoas morreram em Guanambi de suicídio. Esse ano a gente está vendo nas redes sociais um número de pessoas também que estão morrendo, não só crianças e adolescentes, mas pessoas de várias idades. Agora eu queria, depois você falar um pouquinho dessas consequências do suicídio, para você poder explicar para a gente aqui rapidinho, psicologicamente. Você explicar, quando você falou do isolamento hoje por conta da pandemia, antes vocês estavam presencialmente, estavam ali todo dia em contato com esses alunos. Vamos ver, a nossa pandemia, o isolamento começou em março, já tem 6 meses, né? 5, 6 meses que nós estamos aí em isolamento. Primeiro aquele isolamento total. Verdade. Todo mundo se isolou de tudo. E aí eu já trouxe aqui várias pessoas para falar sobre esse isolamento. E como que está hoje, assim, vocês ainda continuam
Como é que está o trabalho de um professor? Na educação, a gente já sabe que vocês estão usando o recurso online, né? Para poder... É verdade. Está em contato com esse aluno. Mas e essa parte desse bullying, como é que está? Enquanto professora de uma escola estadual, nós estamos fazendo um trabalho voluntário e atividades de rotina. Começamos na primeira unidade, paramos porque tivemos uma lei estadual que não assegura essa atividade de rotina ainda enquanto dia letivo. Nós estamos lutando, a PLB está lutando para isso, o Sindicato dos Professores. Agora nós retornamos com essas atividades. Então, não temos mais esse contato direto com esses alunos. É uma preocupação nossa, né? Então, aí, nesse momento que nós estamos aqui, aí eu peço, pais, por favor, preste atenção em seus filhos. Preste atenção se o comportamento está sendo diferenciado, seus filhos, suas filhas, né? Crianças, adolescentes, todas as idades. Provavelmente, talvez, né, um professor de sociologia, de filosofia, a partir de algumas atividades que envolvem o emocional, e no retorno dessas atividades que os alunos estão retornando, não só escrito, né, pela escola, como também pelo Google Drive, a gente passa todas as informações, poderá detectar alguma situação de bullying, alguma situação de isolamento social e possivelmente algumas consequências. Ótimo. Foi bem uma explicação muito boa, viu? Você falou aí. Vamos fazer o seguinte, pedir um intervalo. Na hora que voltar, eu quero que a nossa psicóloga, Fernanda, que está no programa com a gente hoje, você falar um pouco sobre essa parte que você faz do seu trabalho, que você está fazendo, inclusive dessa parte do bullying, você pode falar um pouco também da gente, até quando leva adolescente, todo mundo fala sobre isso. Tá bom, gente? A gente volta daqui a pouco e também vamos falar dos comentários, viu? Vamos dar um oi para vocês aí daqui a pouco. Sideral Jeans. Todo mundo gosta de andar bem vestido. Na Sideral Jeans, você encontra peças que, além de estilo, proporciona conforto e com um preço mais que acessível. Isso porque a Sideral Jeans procura sempre o melhor para você. Possui fábrica própria e apresenta lindas peças em jeans e modinha. Seja para homens, mulheres, jovens ou crianças, o melhor está aqui, além de vendas no atacado e varejo. Sideral, seu corpo pede esses jeans. Aqui é onde começa a diferença do café mais gostoso, o café Bom Sabor. Aqui são selecionados somente os melhores grãos. Aqui ele é moído, aqui ele é torrado e aqui mesmo ele é provado. Com a mais alta tecnologia para finalmente ser aprovado por você. Guaricope, trabalhamos com revenda autorizada Bridgestone e Firestone, venda de pneus para carros de passeio, caminhonetes, SUV, carga, agrícola, industrial e OTR, serviços de alinhamento e balanceamento, troca de óleo, higienização de ar-condicionado, serviços mecânicos na parte de suspensão e filtros, cambagem, caster, desempenho de eixo, desempenho de rodas, serviços de borracharia em geral. Endereço: Rua Otávio Mangabeiras, número 296 Centro, Guanambi, Bahia. Telefone 77 3451 1244 e WhatsApp 77 998 22 1244. E-mail guaricopepneus@hotmail.com.
Mega Eletro, recondicionamento de motores elétricos, geradores, motobomba, chave de partida, bombas submersas. Trabalhamos também com sistemas de energia solar e serviços de tornos mecânicos. Contatos pelo telefone 77 3451 1419, pelo WhatsApp 77 99983 4683 ou pelo e-mail megaeletro_kel@hotmail.com, localizado na Avenida Senador Nilo Coelho, número 669, bairro Brindes, Guanambi, Bahia. Voltamos, gente. Que pena que o nosso tempo está tão curtinho. Verdade. Um assunto tão importante, mas nós vamos ter a semana toda. Se você tiver alguma dúvida, manda mensagem pra gente, faça a sua pergunta, interage, que a gente depois responde pra você. Se não der pra hoje, a gente responde amanhã, tá? Mas fique ligado aí, entra no YouTube, TV Conexão Guanambi, no meu Instagram, Dalva Produções, e nos siga aí e faça a sua inscrição. Deixa eu fazer vamos falar dos comentários aqui, mas eu acho que daqui a pouco. Vamos deixar a nossa psicóloga falar para ela complementar o assunto aí. Ela explicou, você explicou, igual eu te falei, a gente deu os parabéns, você explicou muito bem, deixou um recado aí para vocês, pais, tios, quem estão com os filhos, avós. Vocês estão vendo, tem um comportamento diferente de alguém? Procura um profissional da área para poder ver o que está acontecendo com essa pessoa, tá? Deixou ótima dica para todo mundo aí, viu, Maria? Foi muito bom. E agora nós vamos ouvir aqui a palavra da nossa psicóloga, que ela vai explicar do bullying, quais são essas consequências. Nada melhor do que ela, está aí na escola municipal, ajudando. Então, te passo a palavra, doutora. Pode falar. Então, Dalva, como Maria falou muito bem aí, né, o bullying ele gera consequências muito graves. Às vezes pode parecer, né, uma brincadeira para muitas pessoas, algo inofensivo, mas isso afeta ao curto e longo prazo a vida de quem sofre, né? Quem passa por isso. E esse trabalho de prevenção, né, de intervenção nesse problema, é importante dizer que ele também precisa fazer com o grupo que passa por isso, né? Claro, quem passa, né, precisa de uma atenção especial, precisa, né, de ser amparado ali, porque isso pode trazer, de fato, alguns traumas, problemáticas para a saúde mental. Mas esse grupo que faz essa violência, ele também precisa ser cuidado. Eles também estão, né, são ali as pessoas que estão articulando essa violência, eles precisam, a gente precisa trabalhar com eles para que essa violência cesse, né? E não só a gente trate quem está passando, a gente trate também quem faz. Então, os agredidos e os agressores. Exatamente. Né? Por quê? Né? Porque aí é onde a gente vai mesmo na raiz do problema, né? Trabalhar com essas crianças as diferenças, né? A tolerância às diferenças, trabalhar com essas crianças e adolescentes a diversidade, né? O respeito ao outro é muito importante, né? Para que essas pessoas aprendam a entender os limites do outro, a entender, né? Outro, né? Isso, a entender as diferenças como algo, né, que faz parte da humanidade, né? Apesar da gente viver numa sociedade que tende a nos padronizar, né? A gente tem que fazer um trabalho na contramão disso aí, na ideia de que informar e educar essas crianças sobre as diferenças, sobre, inclusive, a importância das diferenças, né? Porque são as diferenças que fazem o mundo crescer, fazem o mundo ampliar, e quem pensa fora da caixinha, quem está fora dos padrões, que geralmente colocam, né, esse mundo para avançar. Então, assim, é imprescindível trabalhar essa questão, né, com o grupo como um todo, porque é o grupo todo que sofre violência. Talvez tenha um ali que é o foco, mas como você disse, aquele que não quer sofrer também entra no grupo, né, fazendo a violência com medo de sofrer isso. Essa pessoa que faz o bullying, ela muito possivelmente também já sofreu bullying ou sofre em outro ambiente, né, de agredido, ele passa também a ser agressor, né, como realmente uma forma de compensar esse sofrimento, e gera drásticas consequências, como o suicídio, né, que Maria falou bem. Aí suicídio seria realmente uma saída, né, uma estratégia que esse adolescente, essa criança poderia ver como uma alternativa para lidar com esse problema grande que é o bullying, né? Porém, né, apesar da gente às vezes achar que é uma brincadeira, que é um problema de adolescente e de criança, esse é um problema grave, tanto o suicídio como o bullying. Mas agora eu vou dar uma visibilidade para o suicídio, né? Porque o suicídio entre crianças e adolescentes
às vezes é muito negligenciado, por achar que criança, adolescente não vai pensar em morte, porque eles não têm motivos para pensar, porque eles não têm problemas reais, né, para pensar num suicídio, em tirar a própria vida. E isso, na verdade, é um grande mito, porque, assim, talvez o problema da criança, para um adulto, pode ser um problema irrelevante, um problema pequeno. E para o adolescente também, né? Talvez um problema de adolescente, o adulto que olha de fora, um problema bobo, um probleminha na escola, uma brincadeira. Não dá muita importância, não dá importância, Sim. É verdade. E é por conta da importância. Isso, é por conta dessa falta de importância, né, que os números vêm aumentando. A gente está numa conjuntura social, né, que tem aí incitado para que as pessoas se adoeçam, né, cada vez mais psicologicamente. Crianças e adolescentes, né, estão sendo alvos disso, então a gente precisa cuidar urgentemente, né, para que isso não avance. Esse grupo etário hoje de crianças e adolescentes no Brasil é o grupo etário onde as mortes têm crescido mais. Não é ainda o grupo com o maior número de mortes, mas está crescendo muito. E, doutora, também uma das causas, assim, eu imagino que seja, inclusive pode até falar com dados, seria a parte das redes sociais, né? Porque hoje o jovem está o tempo todo com a criança no celular, a criança jovem está o tempo todo no celular. Então, talvez sofre muitos bullying, vamos dizer assim, e não sabem, só que aquilo vai refletindo na mente, né? Hoje uma nova alternativa, uma forma do bullying aí, que foi criada foi através das redes sociais, que é conhecido o cyberbullying, né? Que é o bullying realizado através de redes sociais. E é tão agressivo quanto, né? Ultrapassa aí os muros da escola, mas muito provavelmente acontece entre colegas, né? Coleguinhas da mesma sala costumam lá entrar na rede social de um outro colega e xingar, fazer ofensas, fazer comentários, né, desnecessários. E ultrapassa esse muro da escola, mas está dentro dessa comunidade escolar, né? Muitas vezes são pessoas de uma mesma escola, ou são de uma mesma sala, né? Mas é a problemática também indo aí agora para as redes sociais, né? Para o mundo virtual. Social, né? E agora com essa pandemia, eu imagino então que tenha crescido, não porque hoje o que o jovem faz hoje, o que uma criança faz hoje, é só no celular, porque não está podendo ter o convívio presencial com os colegas. É uma grande problemática, inclusive uma grande queixa da maioria dos pais hoje que eu atendo. Eu atendo pais do município, né? Atuo na rede de ensino aí, como psicólogo da rede de ensino, e uma das grandes queixas dos pais é isso: olha, meu filho não sai do celular, meu filho está ansioso, meu filho só fica dentro do quarto, meu filho só quer jogar, né? Então, assim, eles estão pedindo socorro mesmo de como tirar esses filhos desse universo virtual e chamar para a realidade mesmo, para que essa realidade também seja tão atrativa quanto. Só que na maioria das vezes a gente perde, né? Porque as redes sociais, os jogos, eles às vezes são feitos mesmo muito atrativos ali para manter aquela criança, aquele adolescente preso e de uma forma doentia, né? Você falou aí uma coisa muito importante, inclusive, Maria, assim, que ela falou, e é verdade. A gente, escola, pais, sociedade, não consegue. A gente perde mesmo nas redes sociais. A tecnologia chegou. É muito difícil você combater a rede social. Ela está mais presente hoje na vida de, vamos dizer, qualquer pessoa do que o contato humano. Com certeza. A gente meio que está... a gente não se deu conta de que isso é um grande problema. Às vezes parece ser inofensivo. Meu filho está no celular, está lá trancado dentro do quarto, está fazendo nada demais, né? Isso. Mas ali, esse universo, pelo primeiro ponto, já está isolado da família, trancado num quarto, não quer dizer que ele está em segurança. Ele pode estar nesse celularzinho aí, né? Entrando em contato com um monte de coisa, né? Que é ruim para ele, né? Então, assim... É algo que às vezes parece tão inofensivo, um aparelho celular, uma rede social, mas é algo que hoje vem trazendo problemáticas graves, que a longo prazo, se a gente for olhar as consequências disso, é de realmente da gente se assustar. O quanto que esse aparelho, o quanto que as redes sociais, elas são perigosas para a nossa saúde mental. Tanto que estudos já comprovam que adolescentes, né, e crianças que têm mais contato com as redes sociais são muito mais propensos a desenvolver transtorno de ansiedade, depressão. Então, assim, a influência acaba sendo direta mesmo. Verdade. Então, assim, vocês pais que têm seus filhos que estão aí com celular, porque hoje em dia a tecnologia está aí, né? Só usar, a gente usar, por exemplo, pode usar
fazer o comercialzinho. Pode usar para assistir o programa, show da tarde, para ver a televisão, um joguinho para distrair. Informações. O problema, na realidade, é o excesso. É, o excesso. Tudo que é excesso. Não, e não faz só mal, o excesso, né? são as brincadeiras, é igual ela. É verdade. Antes era feito um com o outro, agora é feito pela rede social. Pela rede social. Aí pega os coleguinhas. Tem gente, eu sei que eu tenho uma menina de 10 anos e ela pega, ela já tem o celular dela, mas eu já vejo coleguinhas que tem o celular e pega e fica brincando. Brincadeira inofensiva, igual você falou. Até você pensar que aquilo está gerando algum problema, eu te falo assim de experiência, eu tenho que observar muito. É verdade. A não ser que venha esses, por isso que foi bom essas dicas que você deu. A não ser que a gente comece a perceber que ele está em isolamento, né? Tá triste. Tá triste, tá deprimido. Porque tem o Sem celular. vontade de sair com os colegas, de sair com os amigos, de visitar parentes mais próximos. Quer dizer, aquela rotina diária, mas tem que observar. Tá mudando? Pode ter alguma coisa. Vamos pensar o que é que está acontecendo na vida dessa criança. A adolescência, Ou adolescente. infelizmente, né, a adolescência é muito vista como um período de rebeldia, onde essa pessoa ela fica mais agressiva, ela fica mais deprimida, ou ela fica mais cheia de problemas, né? É visto como rebeldia ou rebelde sem motivos ou algo assim. É um estereótipo que não é interessante para esse grupo, né? Porque acaba marcando eles. E às vezes, por conta, né, de ser visto como rebeldes, as pessoas não dão importância para as causas, né, os motivos que eles às vezes estão reivindicando. É um período crítico do desenvolvimento humano, porque é um período de grandes mudanças, né? É uma então. criança, isso, passando para o mundo de adulto, né? Isso, né, são as questões ali que estão embrincadas aí no desenvolvimento psicológico, mas também tem as mudanças do corpo realmente, que impacta bastante essa pessoa que está passando por essas transformações. E é uma pessoa que ainda não tem a estrutura cognitiva, assim, para entender toda essa problemática, para lidar com todos esses problemas, né? Eles ainda não têm a habilidade de resolução de problemas como um adulto, né, pode ter. Então, eles sentem muito mais dificuldades em resolver essas problemáticas, né? Um probleminha pode, de fato, parecer um problemão mesmo, porque eles ainda não têm habilidades para resolver isso e precisam de auxílio, precisa de compreensão, precisa de respeito com relação a essas considerações, né, deste grupo, que são, de fato, pessoas vulneráveis. Né? E precisa, como Maria falou, estar atento às mudanças de comportamento. Não é normal o adolescente ficar isolado dentro do quarto, não é normal o adolescente ficar o tempo todo no celular, né? Não é normal o adolescente o tempo todo com muita irritabilidade, tristeza ou até apatia, que é não sentindo nada. Né? Mudanças bruscas de comportamento devem ser sempre observadas, né? É muito bom. Então, gente, olha aí. Dica de duas pessoas que estão aí. A pedagoga, que está sempre em contato com o aluno, e a psicóloga, a doutora Fernanda, que inclusive é do projeto que participa. Fala um pouquinho do seu projeto sim. da UniFG. Isso. O grupo GEPS, né, que é o grupo GEPS. de estudo e pesquisa em suicídio, do qual faço parte. Hoje eu sou pesquisadora lá. A gente hoje tem um objetivo principal, que é desenvolver o estudo e a pesquisa do suicídio na nossa região, para entender, né, o porquê que essa região de Guanambi tem um número tão grande, né? Porque assim, se a gente for comparar o número de mortes do município aqui, comparado até com o número total do Brasil, a gente percebe que o número do município é mais que o dobro do Brasil. Então, assim, tem uma desproporção. Né? As mortes no Brasil giram em torno de 5,5 por 100 mil habitantes, né? E o último estudo, acho que emitido pelo DataSUS em 2012, se eu não me engano, ou 2016, viu que no município de Guanambi esse número estava de 11,8, 11, alguma coisa. Ou seja, mais que o dobro, né? Então, assim, está acontecendo alguma coisa nessa região que a gente precisa entender, a gente precisa acessar para a gente intervir nisso. E vocês fazem um estudo aí agora da sociedade, como é que vai saber quais são esses motivos que estão levando as pessoas? A gente tem feito pesquisas já, a gente está na parte de análise de dados. Nós já coletamos os dados. Agora está na parte de análise. E estamos analisando os dados e em breve, muito provavelmente no início do ano que vem, a gente já vai ter, de fato, acesso a esses números, a gente vai divulgar para a comunidade mesmo, para a gente entender, né, a complexidade desse problema e para ir em busca de soluções. O GEPS acaba fazendo algumas estratégias de prevenção também, como, por exemplo, neste mês de setembro,
A gente fez uma programação de palestras online, né, de uma série de vídeos. Como a gente não pode fazer nada, né, pessoalmente, a gente está fazendo tudo de forma igual remota. A gente aqui, né? Fazendo aqui para chegar até as pessoas. Isso, a gente tenta levar informações sobre essa problemática para a comunidade, porque informação em suicídio é uma forma de prevenção, na verdade é uma das maiores formas de prevenção, né, conhecer o tema, e a gente está tentando fazer realmente essa intervenção através das redes sociais. Quem aí tem acesso talvez ao Facebook, ao Instagram, pode procurar lá o GEPS. Deixar o endereço e falar isso. Através também do site da UniFG, você pode conhecer o grupo, você pode entender as nossas ações, as nossas pesquisas. Quem até tem interesse maior em conhecer o grupo, né? Que bom, o Guanambi já está tendo pesquisa sobre essa problemática, né? E não é de hoje. Pois é. Gente, está chegando ao fim o nosso programa. No meio agora que a coisa, assim, as informações estão chegando, infelizmente eu tenho que acabar. É horário muito pouco, é verdade. Uma hora para falar, mas deu para passar informações, vocês deixaram realmente o recado, a gente está precisando, com esse projeto aí também muito bom, o Jeffs, né, que vocês estão fazendo, ótimo. Se tiver uma oportunidade, vou te convidá-la para vir novamente para falar desse projeto e falar, mostrar como é que é feito, tudo, né, porque já deu aí uma pincelada. E você também, Maria, eu quero te agradecer. Primeiro, deixa eu só falar os comentários aqui rapidinho, viu? Comentário, peraí, produção, rapidinho. Sérgio Ribeiro, Caides, show o programa. Gracinha, Donato, parabéns meninas. Simara, parabéns, ótimos profissionais. Fabiana, Fabiana, esse é um amigo meu, viu gente? Brincadeira aí. Dá aula, meus R$20. Todo dia ele vai querer 20, 30, 40, 50. Tá passando por bullying, Fabiano? Olha o bullying aí. Oh, meu Deus do céu. Oswanda Soares, parabéns. Oswanda é de São Paulo. Gente, São Paulo, ó, nós estamos aí também. É minha prima. Um beijo aí pra você, Oswanda, né? Oswanda. A gente chama ela de Vandinha. Vandinha. É verdade. Juscelia Angélica Nascimento. O caso que aconteceu com a criança Yasmin, de 10 anos, e a família sofre até hoje, pois não tinha motivo. Tá vendo? Comentou aí. Não vai dar pra gente falar do caso, mas deixa esse relato aí, porque nós estamos em cima da hora. Só uma pontuação. Realmente, quando há uma morte, a gente não tem como ter acesso ao que levou essa pessoa a realmente realizar esse ato, mas que teve motivo, teve. Teve então, motivo. Aí, motivo que não deu para perceber, né? Talvez seja incompreensível pela família, porque de fato é algo muito doloroso, né? Dar de frente e não ter percebido nenhum sinal, mas a gente não pode negligenciar que foi uma morte irrelevante sem motivo algum. Essa pessoa estava em sofrimento intenso. Aí, Juscelia, ela conseguiu falar um pouquinho, mesmo que a gente ache que não tinha motivos, né, por ser uma criança, mas houve um motivo. Sim. Quem está dando a resposta é a doutora Fernanda. Oswanda, novamente, muito interessante as colocações das professoras Maria e da psicóloga Fernanda, viu? E feliz em saber que Guanambi tem esse tipo de projeto. Muito parabéns para nós. Está pesquisando Guanambi é um avanço, né? Um avanço, gente, um avanço para Guanambi. Porque é um avanço para Guanambi, para a área acadêmica, que é um artigo que poderá ser publicado e acessado mundialmente esses dados. Foi muito bom hoje você trazer isso para a gente, que a gente... Muitas vezes a gente está aí vivendo e tudo e não sabe que existe. É igual você falou, até na área de educação, gente, é um bom artigo. Para poder e trazer depois as soluções juntamente com as escolas, com a escola, chamar os professores, os pais, de alunos, e poder estar trabalhando. Pois é, gente, infelizmente acabou o nosso tempo. Eu agradeço mais uma vez e agradeço você, Maria, doutora Fernanda. E amanhã nós estaremos aqui, viu, gente? Mais um programa, amanhã vai ser muito bom, de superação, ele vai contar tudo o que ele está fazendo na vida dele, tá bom? Espero vocês, até amanhã, um beijo.